Nova lei vai banir animes do Brasil. Mano. Eu sou o sobrevivente e eu tenho uma confissão terrível a fazer logo no início desse vídeo. A confissão de que, bom, eu sou um otaku. Eu comecei assistindo os animes clássicos, como Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Sakura Card Captors, Digimon, Samurai X, que foi meu favorito durante muito tempo, Ghost in the Shell, Akira, Serial Experiments Lane, esse aqui é uma viagem de ácido, Yu-Gi-Oh! Que eu converso bastante com algumas pessoas aqui nos comentários, Inuyasha, Shaman King, que teve um remake terrível há poucos anos atrás, e assim, eu simplesmente me encantei com esse universo. Na adolescência eu descobri que esses mesmos animes vinham de histórias em quadrinhos, os famosos mangás, e foi aí que eu comecei a ler Neo Genesis Evangelion, comecei a ler Monster também, Berserk, que até hoje tá rolando depois da morte do autor, o Kentaro Miura, e Ajin também, que eu recomendo bastante esse mangá aqui, é muito bom. E depois eu fui para animes mais modernos, como Naruto, Death Note, Psycho Pass, esse aqui é bem desconhecidinho, mas é muito bom também, Fullmetal Alchemist, que hoje é considerado o melhor, ou o segundo melhor, tá brigando com Frieren, né? Parasite, que é muito bom também, Mirai Nikki e Jujutsu Kaisen. Desculpa ter me empolgado mostrando tantas obras, mas enfim, e se eu te falar que nós, o povo otaku, estamos com os nossos dias contados no Brasil. Um novo projeto de lei passou no governo capaz de banir animes e tornar eles crime aqui no Brasil. Mas o que é verdade, o que é mentira e o que é exagero nisso tudo? Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento nesse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário. Em até 24 horas você pode fazer o teste. Mas vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para você. A gente está falando nesse vídeo da Lei 15.487 de 2026. Essa lei nasceu do PL 3.066 de 2025, apresentado pelo deputado federal Osmar Terra, do Rio Grande do Sul. Esse cara aqui. Essa lei foi sancionada em 6 de agosto desse ano e entrou em vigor dia 7 de agosto, uma data bem recente. Basicamente o que a lei faz é alterar os crimes do ECA relacionados a conteúdo sexual envolvendo menores. Caso você não saiba, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido também pela Lei 8.069 dos anos 90. O trecho que causou uma preocupação em relação aos animes é o novo artigo 241-E. A lei foi bem direta quanto a isso. Ela diz o seguinte: considera-se material ou conteúdo de violência sexual contra criança ou adolescente qualquer representação por qualquer meio, fotografia, vídeo, imagem digital ou outro registro audiovisual que envolva criança ou adolescente real ou fictício, ainda que produzida, manipulada ou gerada por tecnologias digitais, incluindo IA, quando, primeiro, retratar atividade sexual explícita, real ou simulada, isso aqui envolvendo menores, então, beleza, tá correto, né? Contiver nudez total ou parcial com finalidades sexual libidinosa, beleza? Ou, aqui entra o terceiro ponto que tá causando toda essa polêmica: representar situação, contexto, enquadramento ou pose que evidencie conotação sexual ou libidinosa, ainda que não haja exposição de órgãos genitais ou que esses estejam cobertos. Você pode pensar: ué, sobrevivente, mas tá certo, cara, não pode mostrar menor de idade assim. A lei tá correta, o que isso tem a ver com anime, cara? E eu concordo, isso tá certo, não pode mostrar menor de idade assim. Só que a treta é que isso é o que mais tem em animes, principalmente os animes lotados de fanservice, os animes eti de forma geral. Animes eti, caso você não seja desse universo otaku, são basicamente animes que não chegam a ser um hentai, não chega a ser algo explícito mostrado na tela, mas são coisas muito sugestivas, poses muito sugestivas, ou muitas vezes coisas realmente acontecendo, mas com uma certa censura. E isso é muito... Funk tá liberado ainda, rapaziada. Só pra você lembrar, o funk ainda está liberado. Principalmente proibidões. Ainda está liberado. Comum, por exemplo, nos famosos episódios de praia. Só que várias obras japonesas têm conteúdo assim. Faz parte da cultura do Japão, embora, claro, a gente possa problematizar isso justamente porque é algo envolvendo menores de idade. Um anime bem recente que tem chamado a atenção justamente por isso e que também tem sido criticado por isso e outros motivos é Mushoku Tensei. Na teoria, a partir de agora, ou a partir desde o dia 7 no caso, assistir esse anime e divulgar esse anime
anime passa a ser crime no Brasil. Mais uma vez, na teoria. Sobrevivente, mas o que vai acontecer, cara? Com quem desrespeitar essa lei? A pessoa vai ser presa? A pessoa vai passar a vida atrás das grades? A pessoa vai pagar uma multa? O que vai acontecer, sobrevivente? Então vamos lá tentar entender isso. Para quem criar e oferecer conteúdo assim, por exemplo, as empresas como Netflix e Crunchyroll, ou então sites de pirataria também, a punição vai ser 4 a 10 anos, mais multa. E essa multa tende a ser muito cara para as empresas, e esse 4 a 10 anos tende a ser muito para uma pessoa ser presa, claro. Além disso, adquirir, possuir, armazenar ou acessar/visualizar com finalidade daquilo, bom, aí é de 3 a 6 anos, mais multa. O parágrafo único do artigo 241-E fala em avaliação de contexto, ou seja, não é toda obra que vai ser proibida, não é toda situação que vai ser banida aqui do Brasil. Só que a gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente vive uma espécie de direito freestyle, em que os juízes decidem coisas diferentes por conta própria e vai muito da visão do juiz sobre cada caso. Sobrevivente, mas e aqueles personagens de anime que tem cara de criança, mas tem 800 anos de idade, hein, sobrevivente? Aí tudo bem, né? Porque é um maior de idade. Porque a maioridade penal é 18, mas a personagem lá com carinha de criança tem 800 anos. Bom, a lei não explica detalhadamente como vai determinar a idade de um personagem fictício, se é guiado pela idade mesmo ou pela aparência, mas eu acredito que a aparência e o contexto vai contar muito para essa análise. Contas não dá para mostrar uma criança, claramente uma criança com corpo de criança, com rosto de criança, e dizer que aquele personagem tem 1500 anos de vida. Logicamente, tudo isso chamou atenção porque acaba virando uma espécie de marca de quando finalmente os animes estão sendo devidamente censurados no Brasil. Pelo menos na visão de algumas pessoas. Como a gente pode ver aqui, Brasil acaba de ativar uma lei fortíssima que não só abrange fotos reais, mas que agora inclui explicitamente desenhos, animações, conteúdo gerado por IA e até anime com personagens fictícios de aparência muito jovem em situações explícitas ou sugestivas. A coisa tá tão pesada que o simples fato de salvar ou visualizar esse tipo de material na internet pode te custar de 3 a 6 anos de prisão, enquanto que criá-lo ou distribuí-lo pode te mandar para cadeia até por 10 anos. Embora não haja uma proibição automática para todo o anime, os juízes vão analisar o contexto e a intenção de cada imagem antes de colocar alguém atrás das grades. Mas mesmo que os juízes analisem contexto e intenção, isso aqui é importante a gente falar, os japoneses realmente colocam menores de idade nesse tipo de situação. Então claramente o juiz, ao avaliar isso, ainda mais um juiz que não entende de animes, porque o choque é maior, né? Ele não está habituado com esse tipo de coisa, ele vai dizer que aquela intenção foi uma intenção indevida com o menor de idade. Outra postagem: com que cara os brazucas vêm criminalizar o anime quando eles têm isso normalizado? Lembrando que isso aqui são conteúdos traduzidos do espanhol. Lembrando que a Janja falou que a mulher pode engravidar quando ela quiser, tá? Lembrando que você pode engravidar quando quiser. Se tiver 12 anos, você pode, tá tranquilo. Funk também, tá liberadaço, tal. Os caras falando de novinha que tem que sentar e pica e tal. Tudo isso tá liberado, rapaziada. Isso aí, quem gosta pode ficar tranquilo. Adriel, tá tranquilo aí, mano. Essa discussão sobre essa nova lei no Brasil furou a bolha internacional e outros países estão discutindo também. E aqui a notícia do Republic: Brasil registrou 278.892 nascidos vivos de mães entre 8 e 17 anos entre 2019 e 2023. Isso significa que, em média, cerca de 450 crianças e adolescentes deram à luz por dia no país. Tem outras postagens também, como nova petição: animes correm risco de censura no Brasil. Solicitamos a garantia legal de que o termo fictício do artigo 241-E se refere a deepfakes e fotorrealistas, não a arte, animes e mangás. Salve a liberdade artística e criativa. Também falaram: a Lei 15.487 já fez a sua primeira vítima. Produtora brasileira se autocensurou por medo da nova lei e o Japão já começou a reagir. Ficção virou zona cinzenta. E por último, Bostil: o primeiro país a criminalizar no papel, mas provavelmente não na prática, já que nada aqui funciona, Naruto e Dragon Ball. Lembrando que Naruto também tem cenas assim, não é frequente. Em Dragon Ball acredito também, mas assisti bem menos. Naruto tem essas cenas com criança? Apesar que Naruto, a criança, ele virava... fazia um jutsu de virar uma mulher pelada, né? Mas ele virava uma mulher adulta pelada, peraí. Então, Dragon Ball realmente tem. Não passou na Globo, mas tem. Dragon Ball, eu acho que é o primeiro Dragon Ball, ele tem. Sem ser o Z, o antes do Z. Agora eu não lembro se o Dragon Ball Z tem. Mas não é mais fácil só censurar o episódio?
do que Naruto. E eu não digo isso com orgulho. Mas tem cenas também em que... Assim, é muito mais fácil censurar só o episódio. O anime inteiro. Não é como se fosse... Não é como se o anime... O contexto do anime fosse esse, tá ligado? Porra, tem uma cena que o Goku pequeno pega a Bulma ali, tira a calcinha dela e dá 3 tapas. Entendeu? Não é como se o anime fosse disso. Porra, não faz sentido. Censura episódio, pô. Assim como a Globo censurava várias paradas. Censurava sangue, mas dava pra passar. menores de idade estão, por exemplo, em fontes termais, em situações que indicam indiretamente um contexto sexual. Vai Aí tira o episódio ou manda cortar só aquela cena. achando que só anime com lolis se encaixa nessa descrição vaga. Até Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man se encaixam. Eu não lembro de nada disso em Jujutsu Kaisen. Em Chainsaw Man, sim. Sem falar em outras produções ocidentais, como Game of Thrones, por exemplo. Cê é louco, cuzão? Sério que a Bulma tinha 17 anos, 11 meses e 31 dias em Dragon Ball Clássico? Esteja preso. A notícia também é que o mangá brasileiro se autocensurou por conta disso. A gente viu em um desses comentários que a gente leu agora. Urgente mangá brasileiro autocensurado por insegurança jurídica em nova legislação no Brasil. A Iplay Production alega que a remoção total da obra ocorre por novas exigências do ECA Digital. Faz urgente a explicitação de fictício como deepfake fotorrealista. Que cômico esse tiro no pé do governo, tá conseguindo ferrar todo mundo. Aposto 1 centavo que não vão mudar nada, além de algum otaku sendo preso em algum momento entre os próximos 5 anos. Kim Kataguiri resolve isso logo. Acho válido compartilhar isso, o link pedindo por um PL que garante que a lei não seja usada para censurar a arte. Vamos ver aqui o change.org, eles pedem a correção da lei e não tem aqui a quantidade de pessoas que assinaram. Tem aqui 1.091 assinaturas verificadas. Aí tá aqui o que propomos, a solução não é retirar a proteção contra materiais perigosos, mas estabelecer distinções objetivas. Restringir a inclusão de material fictício a representações realistas ou fotorrealistas que dificultem a distinção com registros reais, excluir representações manifestamente estilizadas, cartunescas ou animadas cuja natureza fictícia seja evidente, limitar a responsabilização criminal de usuários de plataforma por conteúdo produzido por terceiros. O que não estamos pedindo, não defendemos aquilo, nem a distribuição de materiais desse tipo, nem a produção ou circulação de materiais que simule coisas negativas, não defendemos a impunidade de criminosos. Essa é uma crítica, inclusive, muito comum para quem está defendendo isso, justamente porque os conteúdos de animes e mangás têm essa parada meio bizarra quando a gente traz para o Ocidente. Lá no Ocidente é cultural, mas até as leis contra a posse de material assim são meio frouxas. Por exemplo, eu falei que Samurai X foi durante muito tempo meu anime preferido, mas o autor do mangá foi preso por porte de material de menores. Lula mandou R$5. Renan, o Brasil é um episódio de South Park, onde você não vai poder assistir animes, mas o cara adulto pedofilio vai poder continuar tendo relação com uma menor de idade. Intancável. Bostil. Foda, né? O completo da obra. Então o Japão é meio que conhecido por isso, infelizmente. Com isso resta a pergunta, né? Os animes vão ser realmente banidos do Brasil, sobrevivente? É isso, cara? Então, acabou Dragon Ball, acabou Naruto, a gente vai ter que entrar num site pirata com VPN agora pra assistir os animes que a gente já assiste? E a resposta pra isso é não diretamente, né? Eu não acho que a Crunchyroll vai atualizar o catálogo dela ou a Netflix e aí vão sair 15, 20, 80 animes por conta disso. Mas pode acontecer uma espécie de autocensura. Ou seja, as próprias plataformas deixarem de exibir alguns animes, ou mais provável, cortar e censurar as partes em que algo envolvendo adolescentes aconteceria. O foda é que aí tu pode... Alguém manda um dinheiro pra tu reagir a um anime, aí tu não sabe o que vai acontecer no anime, parece uma parada dessa e tu pode ser processado por causa disso, porra. Inclusive, essa é uma prática bem comum em outros países. A gente vê aqui, por exemplo, essa cena de Yu-Gi-Oh! Os dois caras apontando uma arma, e aí em outros países eles censuram pra dois caras apontando o dedo. Não faz nem sentido, cara. A mesma coisa acontece aqui, o cara... Coelho Gelatinoso mandou R$2. Valeu, meu nome. Vão aplicar a lei nos otakus. It's over. Brutal. É igual a Netflix com Jojo. Não, Netflix não. Não sei se foi Netflix. A gente até assistiu o Jojo, o Joe tava fumando e não pode. Podem começar pelas novelas. Várias novelas com criança em situação merda. Pronto, é mesmo. É verdade. E aí o Joe tava fumando, eles tipo censuraram. Porra, cara, aí é tranquilo, na moral. Se for esse tipo de censura, foda-se. Pra gente não vai mudar nada.
Agora o bagulho de tirar completamente um anime, aí é foda, mano. Assim, não é da Netflix, era pra TV. Mano, eu assisti o Dragon Ball inteiro, agora eu não lembro se foi na Globo, na TV Globinho, ou se foi na Band na época. Mas as cenas de sangue eu não lembro que tinha, por quê? Porque não passava. Não passava, entendeu? Então, assim, pra mim, foda-se, entendeu? Se vai censurar. O bagulho é se tirar o anime. Tirar o episódio. Aí é foda. Por exemplo, vai aparecer uma lulha aí. Aí eles só borram. Foda-se. Entendeu? É uma coisa ruim? Óbvio. Óbvio que é. É um tipo de censura, né? Mas, cara... Eu, no caso, eu não me incomodei especificamente com aquele negócio do Jotaro fumando. Foda-se. Só não mostrar o cara fumando. O que não faz muito sentido, né? Porque não mostrou o Jotaro fumando, mas mostrou ele arrancando o braço de alguém. Aí só não saiu sangue. Porra! Agora sim, agora ficou menos violento. O cara parte o outro no meio, só não sai sangue. Porra, agora tá menos violento. Entendeu? Assim, cara, é aquilo. Não tem muito o que fazer não, mano. O bagulho é torcer pra ele não ser banido. Pra mim, foda-se, mas era melhor não ter qualquer tipo de censura. Sabe por que isso me deixa mais bolado? É porque, assim, os caras querem fazer isso em anime. Entendeu? Só que aí a mídia cada vez mais traz o funk, engrandece o funk, passa pano pro funk. Quantos funk tem aí falando de menor de idade? Quantos tem? Porra, vocês mandam um monte aqui no canal. Entendeu? Essa porra tá no Spotify, muitas das vezes. Quantas novelas aí não aparece uma menor de idade em situação escrota, entendeu? Então é um monte de coisa que não faz sentido. Não faz sentido. Sabe o que dá pra entender? Que ele só tá atacando as pessoas da internet. Entendeu? Parece que eles querem banir qualquer tipo de situação que você goste na internet pra te mandar pra TV aberta. É isso que dá pra entender. É isso que dá pra entender. Já estão querendo boicotar o Casemiro justamente pra você não ficar na internet assistindo ele. Pra você ter que fazer o quê? Ir pra televisão e assistir. É o que me deixa entender isso, entendeu? Parece que é isso. Parece que a mídia já entendeu faz mais de 10 anos que a gente não assiste mais televisão. Eu não assisto mais televisão há mais de 15. Tô falando TV aberta, entendeu? Porque tudo que eu gosto, tudo que eu quero tá na internet. Eu posso assistir na internet e não vai me dar vários anúncios, né? Apesar que a internet já tá assim, mandando um monte de anúncios. Mas não tanto quanto a TV aberta. E eu posso assistir o que eu quiser a qualquer momento. Então não preciso da TV aberta. Mas eles estão fazendo tudo para que você volte forçadamente para a TV aberta, entendeu? Então assim, o bagulho é a gente torcer para o que menos pior aconteça. É uma merda qualquer tipo de censura, óbvio. Mas eu quero que torcer para ser pelo menos isso aqui. KKK mandou R$2. Esse tipo de censura. Censuraram o Jojo fumando, mas deixaram a cena do Polnareff, quando ele volta a ser criança. KKK. Pelado, né? Polnareff pelado. Foda-se. Vai entender. Aí, porra, isso aqui é foda, cara. Mas eu não creio que seja o fim dos animes. Eu não creio que as plataformas vão começar a parar de transmitir. Talvez só tire esse tipo de cena ou faça isso aqui, ó. Dê uma mascarada. Ameaçando dar um tiro no Pegasus e, na verdade, depois da censura, o cara simplesmente apontando o dedo pro Pegasus. A gente tem um exemplo de Naruto aqui, né? A questão de sangue não sendo mostrado. O cigarro do Sanji sendo trocado por um pirulito. O sangue aqui em Naruto que foi removido de novo. Caramba. E aqui uma arma de One Piece que foi substituída por um telefone, eu acho. A gente tem também algumas expressões que em alguns países simplesmente removem, né? O dedo. E aí aqui a gente consegue ver o personagem com a
expressão na mão alterada, fora algumas coisas como roupas também, como tentáculos que são removidos. Aqui, por exemplo, tem um destaque muito menor pro decote da Feiticeira Negra, que é Olha uma aí. carta de Yu-Gi-Oh! Também. No início, eu acredito que dificilmente alguma coisa vai mudar nesse processo todo. Depois que a lei pegar, a gente vai ver o que realmente vai acontecer com as plataformas. Porque o Brasil tem isso, né? Tem lei que não pega aqui. Mas vamos a um comentário bem interessante aqui. Se enquadra sim, se referindo a animes, né? Se entram nessa lei. Mas uma coisa é se enquadrar, outra é a polícia e o Ministério Público ir atrás disso. Um bom exemplo é o artigo 232 do ECA, que trata de expor menor ao constrangimento ou vexame, com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Só abrir um Instagram e TikTok que tá cheio de vídeo engraçadinho, colocando criança pra passar vergonha. O que eu acho que vai acontecer é começarem a ir atrás de sites que têm um conteúdo explícito, como os rentão, e serem bloqueados no Brasil. Isso aqui faz muito sentido, na verdade, é bem capaz que os rentão acabem sendo banidos da internet brasileira, a não ser por meios ilegais. Numa remota hipótese, começarem a ir atrás de quem tem torrent disso. Mano, isso aí eu sempre achei, desde o início do canal, eu sempre falei essa porra, achei coisa de doente. Não um hentai em si, mas sim um hentai que, porra, a personagem tem aparência de criança e tem voz de criança. Aí é uma elfa de 500 anos. Porra, isso aí é meio doideira. Adriel, Os caras da fazem 16 isso, na Centi, moral mesmo. mandou R$ 5. Uma coisa eu sei, o governo é uma merda, mas isso foi uma boa decisão. Foda. Se esse otakus que censurem mesmo esse animes, daqui a pouco vai censurar o rock, seria maravilhoso isso também. Foda-se. Não, mas você tá sendo muito egoísta. E o problema do egoísta é que ele nunca acha que vai chegar nele. Porra, não ligo pro anime. Eu acho que todo otaku deveria se fuder. Então vai lá, censura mesmo. Você tem um apoio. Só que aí depois acontece com o que você gosta. Sabe aquele jogo de videogame que você adora, que tem um gore explícito? Aí, olha quanto tempo, quantos anos a mídia não mete o pau no videogame, não fala que é violento demais. Mas eles começassem a banir. Imagine se você não puder jogar o GTA 6 porque ele vai ser muito violento. E aí? O grande problema é esse, não é o que vai acontecer agora, é o que a força que vai tomar e a proporção que vai tomar para eles começarem a agir com tudo, entendeu? Porque no GTA tá escrito que não é para criança. Ah, mas criança joga, aí é culpa dos pais, tem nada a ver com a empresa. Só que um monte de jogo já foi banido no passado, entendeu? Vai ser pida, acho. Que isso. Isso aqui eu acho muito difícil mesmo de foda. acontecer. Lembrando que essas plataformas, a Crunchyroll, a Netflix, elas já seguem regras rígidas e informam sobre a idade É que é mais CP da Xuxa e o vídeo de menor de idade rebolando postado por página do governo pode. mínima para assistir alguns animes. Complicado. Algumas pessoas entendem, e aqui entram as narrativas, né? Que o Brasil tá entrando numa nova onda de censura. Isso se mostra com apps como o Discord, né? Que também foi banido, mas não o Discord por completo, também teve a função de lives que foi banida. Quanto tá acontecendo com animes também. Já outras pessoas que defendem o que tá acontecendo, entendem que isso já era pra ter sido feito faz tempo. O Betor mandou R$ 3. Pode nem gozar pra desenho hoje em dia. Deixa eu gozar vendo o Goku dando tapa na bucetinha da Bulma. Que isso. Se os dois for maior de idade, tá tranquilo. Porque esses conteúdos, a gente pode dizer, japoneses, já passavam do fetichismo, do que era esquisito, da forma com que pessoas mais novas eram tratadas. E entra a discussão também do quanto a gente pode desrespeitar, entre aspas, uma obra enchendo ela de censuras, dentre outras coisas. Mas no final das contas, a gente, como tudo acontece no Brasil, a gente vai ter que ver o que vai acontecer com o Brasil em relação a isso. Se é uma lei que realmente vai atrás de pessoas que assistem animes que minimamente mostrem personagens assim, ou se no final das contas não vai acontecer nada e, bom, a lei tá escrita no papel, mas não vai ser colocada em prática. Qual é a sua visão sobre isso? O que você acha que vai acontecer? Você acha que a gente tá passando por uma onda de censura mesmo? Ou você acha que banir esse tipo de anime, esse tipo de... Meu nobre. O Felca fudeu com geral, mano. Caralho. Rapaziada, na moral mesmo. Eu sinceramente acho.
Faz um tempo já que eu tô falando. Eu não consigo enxergar a internet daqui a 10 anos, não. No Brasil, não. Eu não consigo enxergar todo mundo numa plataforma, postando tudo direitinho, que todo mundo quer. Eu não consigo enxergar mais isso, mano. Eu não consigo mais enxergar isso.